Olá! Vamos mergulhar hoje em uma análise sobre como algumas atitudes, que parecem até simples demais, podem ser a verdadeira chave para o sucesso. É uma jornada para a gente descobrir juntos aqueles segredos que muitas vezes estão bem na nossa frente, mas que por algum motivo a gente insiste em ignorar. Imagina só ouvir uma frase dessas. Isso foi dito para uma modelo bem jovem, muito antes dela se tornar o ícone mundial que conhecemos. É uma reflexão muito forte sobre a natureza da beleza, do sucesso e, principalmente, sobre o poder que as palavras têm de enxergar um potencial que ainda nem desabrochou. À primeira vista, nada, né? Mas a resposta pode surpreender. Cada um desses exemplos, que parecem totalmente desconectados, compartilha uma ligação oculta, uma espécie de poder secreto que mostra como a excelência se manifesta no mundo. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, a gente precisa começar pela peça fundamental, o elemento que está por trás de toda a performance excepcional: o talento. É a chave para entender como a genialidade realmente funciona e de onde ela vem. O que é realmente fascinante nessas histórias não é nem o sucesso final, mas o começo. Cada uma delas envolve uma qualidade tão poderosa que era imediatamente reconhecível, mesmo quando o resto do mundo ainda não conseguia ver. É a prova de que o talento verdadeiro tem uma força que não dá para esconder por muito tempo. O segredo por trás dessas histórias não é só beleza ou habilidade técnica. É a expressão máxima de um talento genuíno, algo que nasce com a gente e que é desenvolvido até o limite da perfeição. É exatamente isso que separa quem é apenas bom de quem se torna extraordinário. Ter esse potencial bruto é sem dúvida essencial, mas existe um obstáculo, uma força poderosa que frequentemente impede a realização dele. E essa força pode sabotar até as pessoas mais talentosas. E aqui que a coisa fica meio paradoxal. O maior obstáculo que se enfrenta hoje não é a falta de opções, mas justamente o excesso delas. É uma armadilha moderna que promete liberdade, mas que na prática muitas vezes paralisa e impede de seguir em frente. Esse contraste é brutal, né? Ele ilustra de uma forma muito crua a diferença entre ter um único propósito, de vida ou morte, e estar sobrecarregado pela escolha. É uma lição profunda sobre o incrível poder que o foco e a determinação ganham quando não existe um plano B. Essa é a aflição que paralisa o potencial de muita gente hoje em dia. É a razão pela qual o talento muitas vezes não se transforma em conquista. Mas a boa notícia é que existe uma maneira de superar esse obstáculo e libertar o verdadeiro potencial. O cofundador da Southwest Airlines, o Herb Kelleher, resumiu a empresa inteira dele numa única ideia: nós somos a companhia aérea de baixo custo. Essa clareza absoluta tornou cada decisão de qual avião comprar, a que lanche servir, incrivelmente simples. Isso mostra o poder de ter um propósito único. Certo. Então, se a gente precisa de um propósito, como definir um que seja, ao mesmo tempo, autêntico e sustentável? Vamos explorar agora as chaves para construir um mapa que possa guiar a gente nessa jornada. A resposta está em uma estrutura que consegue combinar nossos impulsos mais internos com as realidades do mundo externo. É um processo de autodescoberta que ajuda a encontrar o verdadeiro norte de cada um. A teoria diz que um propósito realmente poderoso existe na intersecção exata desses três fatores. É o ponto de encontro perfeito entre aquilo que se ama fazer, aquilo em que se é naturalmente bom e aquilo que o mundo valoriza a ponto de nos sustentar. E quando esses três elementos finalmente convergem, eles criam um conceito claro, simples e profundo para guiar todas as nossas ações e decisões. É como ter uma bússola interna que nos mantém sempre no caminho certo, não importa qual seja a tempestade. A autora Elizabeth Gilbert só encontrou o rumo da vida dela depois de deixar para trás uma vida que parecia perfeita. Tudo para encontrar a convergência do seu próprio talento, paixão e renda. A história dela nos lembra que nunca é tarde demais para buscar nosso verdadeiro propósito. Uma vez que o mapa está definido, a jornada começa com sua fase mais difícil, mais crítica e, sinceramente, a mais assustadora: a primeira milha. É o teste de fogo que separa os sonhadores dos realizadores. Essa fase inicial exige uma quantidade de energia descomunal para superar a inércia, a dúvida e o peso do desconhecido. É como um foguete que precisa de uma força tremenda só para conseguir escapar da gravidade da Terra e entrar em órbita. A história do Sylvester Stallone é uma verdadeira aula sobre como navegar a primeira milha. É uma jornada de perseverança, de resiliência e, acima de tudo, de uma fé inabalável em si mesmo contra todas as probabilidades. Essa foi a quantia que ofereceram ao Stallone pelo roteiro de Rocky.
uma fortuna na época. A única condição? Ele não poderia estrelar o filme. E ele recusou. Foi uma decisão que definiu o resto da vida dele. A persistência implacável do Stallone transformou centenas de nãos, não em um ponto final, mas em combustível. É uma lição poderosa sobre como a adversidade pode ser transformada na maior de todas as oportunidades. Então, depois de tudo isso, vamos juntar as peças e destacar a grande lição. É uma verdade ao mesmo tempo simples e extremamente poderosa que pode transformar completamente a maneira como a gente enxerga o sucesso. Estas são as verdades simples e poderosas que muitas vezes são ignoradas nessa busca por realização. São segredos que não estão escondidos em algum lugar distante, mas bem aqui, à vista de todos. Responder a esta pergunta com total honestidade é o verdadeiro primeiro passo da jornada. É a chave que pode destravar o potencial e ajudar a criar uma vida de propósito e significado.